dificilmente uma metodologia vai funcionar de 100% para a empresa ou para as pessoas que estão envolvidas ali. Então, às vezes a gente entregar algo para o cliente e ele falou, não era isso que eu esperava, dá para fazer diferente? Pelo menos hoje em dia, né, para mim, assim, cara, gerenciar o projeto é muito mais fácil que gerenciar as pessoas. Muito mais fácil. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje para falar sobre um tema que é bem recorrente aqui no nosso dia a dia enquanto profissionais da era da tecnologia, que é sobre os métodos de trabalho, metodologias ágeis, cascata. E para falar sobre esse assunto, tenho aqui dois convidados maravilhosos. Ela, nossa querida Keila, está com nós hoje. Keila, quanto tempo? Como é que tu tá? Tudo Oi, bem pessoal, contigo? é um prazer estar de volta. Conseguiu um tempinho aqui na tua agenda? Consegui anotar. Muito obrigada, é uma honra para nós, tá? É uma honra para mim também. Então aqui ela vai estar hoje de co-host aqui no programa e, como especialista no assunto, o nosso ilustríssimo Gilberto Júnior, que é gerente de projetos na Base Digital. Gilberto, como é que tu tá? Por favor, se apresente, fique bem à vontade, sinta-se em casa e seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo convite, primeiramente, né? É um prazer também estar aqui com vocês, fazendo esse podcast, né? Que é um pouquinho diferente para mim, mas o assunto aí é um pouquinho corriqueiro, né, na minha vida. Só um Então, pouquinho. Só um pouquinho, só alguns aninhos ali. A gente estava contando ontem, eram 17 anos já. Pois é, então, né? Mas, Parece que foi ontem. Mas tá tudo certo. Bom, como você disse, né? Eu sou o Gilberto Júnior, sou gerente de projetos hoje na Base Digital, né? Tenho uma carreira de alguns anos, mas normalmente eu fico um tempinho nas empresas, então, falando de empresas assim, eu não tenho muita mudanças, mas desde praticamente da minha inserção na área de tecnologia, eu entrei na área de gestão em geral, seja coordenador e tudo mais. Então, eu desenvolvi muito pouco, então por isso que não é porque eu tô muito velho, não, é porque é o que eu comecei muito cedo. Boa. Importante ressaltar, né? Exatamente, né? Claro. Sim, então tá, Gilberto. Vamos começar, vamos ao que interessa, né? E para deixar todo mundo aqui andando no mesmo ritmo, vamos falar sobre os fundamentos, tá? Vamos entender um pouquinho mais o que é cada metodologia para a gente poder começar a fazer um comparativo entre elas. E aí, para a gente iniciar, então, né? Começar a compreender. Vou começar pela queridinha, pelo menos é a minha preferida. Será que a gente vai entrar nessa polêmica de cada um dizer qual que é a sua preferida? Então, a gente faz uma votação. Tá. Então, eu já dei um spoiler, né? Mas vamos começar, então, pelo o que é metodologia ágil. Eu enxergo, né? A gente vê hoje um trabalho muito focado ali no que é a organização, tá? Então, na metodologias ágeis ali, tu tem que ter uma organização, ritual, bem distintos, tá? Então, é bem, como é que eu posso dizer? É bem comum, assim, a gente seguir aqueles rituais, né? Então, tem um processo muito definido, mas que, ao mesmo tempo, define bastante o compartilhamento entre todos, tá? Então, assim, todo mundo tem que fazer a mesma pegada, senão não vai funcionar, basicamente. Então, em termos, assim, de explicação não tão genérica, vamos dizer assim, aliás, mais genérica é o que eu colocaria, assim, em termos de metodologias ágeis, sendo que tem algumas aí que nós vamos abordar, mas no geral, assim, eu entendo nessa forma, né? A gente pode resumir como entrega contínua de valor em ciclos curtos para o cliente? Exatamente, né? Então, a gente vai ter ali na metodologia ágil, normalmente várias entregas, aí vai depender do tamanho do projeto, principalmente, né? Quantas vão ser, ou então, quantas vão funcionar ou não. Então a gente pode estar falando de várias entregas, mas que, eventualmente, nós vamos ter que dar um ciclo ali para refazer, né? Então, fizemos um primeiro ciclo, não funcionou, volta, refaz, às vezes que acontece. É um dos principais princípios, eu acho, Exato. Né? Que é a incrementação, né? Incrementação. Então, são interações curtas e incrementais, né? Geralmente, acho que num ciclo ali de 1 a 4 semanas, por aí. Isso. Normalmente não passa, né, de 4 semanas, justamente para realmente fazer todo o ciclo e poder dar tempo de voltar e refazer ou incrementar. Então, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, assim, é um exagero, mas
normalmente ali 15 dias é o mais comum, assim, do meu ponto de vista, até 15 dias é o mais comum, né? Que tu comentou ali também a respeito da comunicação, né? Que é sobre todo mundo dentro do projeto saber de tudo. Como que funciona? Ele também é um dos princípios, né, da metodologia ágil. Como funciona essa comunicação? Ela não deixa de ser contínua, né? Ela realmente é contínua. Tem os rituais onde diariamente, né, tem a comunicação entre todos quanto ao que foi feito, o que não foi feito, né? Quais que são os impeditivos e tudo mais. Então, a cada dia se tem esse ritual, mas também tem outros rituais onde engloba outros stakeholders ali. Então, nós vamos ter os rituais ali, ou semanais ou quinzenais, onde nós vamos ter a planning, por exemplo. Stakeholders, para quem não sabe, é? As pessoas diretamente envolvidas no projeto que têm a necessidade do projeto, né? As pessoas interessadas, né? Interessadas, Então, assim, vão ser as pessoas, tanto quem está comprando o projeto, quanto quem está fazendo como fornecedor, enfim, né? Então, realmente é a gama toda ali envolvida e interessada, né? Então, estava comentando sobre as questões de comunicação, né? Então, a comunicação, ela realmente é muito diária e rápida, né? Essas diárias são super rápidas, porém, a gente tem alguns momentos onde vão ter ali o planejamento, principalmente das sprints, ou das semanais, ou das quinzenais, né? Seja qual for o nome que vai dar, mas também a retrospectiva, que se chama, onde a gente vai entender dentro daquela linha que a gente determinou, dentro dessa uma semana, ou 15 dias, enfim, ou 4 semanas, se tudo que a gente planejou deu certo, né? Então, realmente, tem vários rituais, vários encontros, e esses encontros onde a gente vai fazer esse planejamento e essa retrospectiva é o que eu comentei. Então, realmente, vai ter envolvimento de todos ali, e principalmente todos engajados de que vai funcionar dessa forma, né? Então, se tem algumas pessoas que não vão estar engajadas, normalmente tem alguns problemas, mas é assim que normalmente funciona, né? Para mim, uma das partes que eu mais gosto, assim, quando a gente fala de metodologia ágil, é justamente a comunicação. E a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, e talvez vai ser bem repetitivo, né? Porque os assuntos, eles ficam se cruzando o tempo todo. Mas foi uma diferença, assim, que me chamou a atenção, né? Eu já trabalhei com as duas metodologias e, para mim, a questão de poder conversar diretamente com a equipe, com o programador, com o testador, com o gerente, rapidamente encontrar uma solução e também envolver, né, o stakeholder, o cliente ou até mesmo o usuário final, às vezes dependendo do caso, né? Para mim, que eu não me apresentei, né? Eu sou UX designer aqui na empresa. Então, acaba fazendo bastante diferença no meu trabalho, assim. É um grande comparativo em relação à metodologia cascata, por exemplo, que acaba daí demorando muito mais tempo se eu não tenho contato com essas pessoas que vão estar usando o sistema ou que têm interesse, por exemplo, nos objetivos de negócio, né? Essa, para mim, é uma das partes que eu mais gosto na metodologia ágil. E acho que ele casa também com mais um dos princípios da metodologia, que é essa flexibilidade, né? E também poder conseguir se adaptar às mudanças, que às vezes o time está indo para um lado e, na verdade, os stakeholders estão esperando uma outra coisa. E daí a gente já consegue visualizar e alterar essa rota, né? Como a gente funciona ganha isso? tempo. Como funciona isso também no dia a dia? É isso, então, justamente, né? Como as rotinas ali e os períodos são curtos, né? Se a gente vê esse gap nesse primeiro ciclo, o retrabalho ele é gerado muito menor, né? Então, assim, deu tudo errado no primeiro ciclo, nós vamos ter um ciclo para refazer e não um projeto como um todo, né? A gente está falando, vamos supor, né, que seja metodologia ágil ou cascata, nós vamos ter ali 6 meses de projeto. Aí tu imagina dentro desses 6 meses nós chegar lá no 4º mês, vamos supor, e entender que tem muitas coisas erradas, então tu tem um ciclo realmente muito defasado ali para refazer. Então, estes pequenos ciclos permitem que a gente faça essas correções de rotas aí, né? Mas, como a gente vinha comentando agora, o envolvimento também facilita com que o dia a dia a gente evite esses problemas, justamente porque vai ter sempre aquela pessoa que vai ser responsável por tirar os impeditivos do time. Então, o time vai ter dúvida, ou até mesmo essa pessoa, se ela não tiver como responder imediatamente, ela precisa responder no mesmo dia, vamos dizer assim. Então, realmente, encurta algum tipo de processo que vai acontecer de falta de alinhamento, né? Então, assim, tem como a gente citar as metodologias ágeis mais conhecidas? Pra gente começar a dar nome aos bois aqui? Bom,
Aqui, normalmente, né, todo mundo usa, assim, como padrão é a Scrum, né? A gente também usa bastante, eu pessoalmente uso bastante o Kanban, né? Kanban, assim, na verdade é bastante a minha base, assim. Entre outras, né, que a gente tem aí como a XP, enfim. Então, assim, mas assim, particularmente, o que eu mais atuei, o que eu mais vejo, e não vejo outras, são essas duas de Kanban e Scrum, né? Sim, eu também. Até hoje eu atuei só nessas duas, assim, mesmo sabendo que tem outras, ainda não tive a oportunidade de trabalhar. Também não trabalhei, não vi trabalharem também, assim, não vi uma empresa, por exemplo, assim, divulgar vagas pedindo, não cheguei a É pegar isso verdade, também, também né? não vi. Tá É, mais no campo teórico, então, talvez. exato, eu acredito que, eu acho que nós vamos chegar um pouquinho nesse assunto, mas eu acredito que é muito mais aquela mescla, né? É o que eu sempre digo, assim, nós temos várias metodologias, mas a empresa e as pessoas precisam se adaptar, né? Então, assim, se a gente pegar dificilmente uma metodologia vai funcionar de 100% para a empresa ou para as pessoas que estão envolvidas ali. Então, normalmente existe uma adaptação. Então, tu vai pegar um pouco de cada uma ali como base para eventualmente criar a sua, vamos dizer assim, né? Se a gente for ver ali, visitar o guia do Scrum, né, que eles têm todo um guia certinho, até é um apelo que eles tentam fazer para seguir exatamente como está no guia, né? Só que até dependendo do tamanho da empresa, torna-se inviável. Eu já vi algumas empresas que faziam assim 90% do que é ali seguido pelo Scrum, mas é realmente quase inviável a gente seguir aquele modelo quadrado, né? Até porque quando a gente fala de ágil, é justamente para se adaptar a esses projetos, né? E aí, falando um pouco ali do Scrum, que acho que é o mais conhecido, pode citar um pouquinho pra gente como ele funciona, qual é o funcionamento dele, o que define essa metodologia? Beleza. Bom, eu vou comentar no nível mais macro, vamos dizer assim, tá? Então, o Scrum, né? Qual que é a rotina do Scrum, né? São planejamentos, né, que a gente já vinha falando, ciclos de planejamento, né? Então, onde a gente vai fazer todo o planejamento do primeiro ciclo, vamos ter N ciclos, então, que nem a gente estava falando de alguns dias pré-determinados no início do projeto, então nós vamos determinar conforme o tamanho e expectativa do projeto, Ciclos que a determinamos o galera ciclo. chama também de De sprints. sprints, exatamente. Perfeito. Então, esses ciclos, que são as sprints, corriqueiramente falando, eles vão ser determinados no início e aí, dali por diante, vão sempre seguir esses ciclos. Dentro desses ciclos, nós vamos ter algumas rotinas que são chamadas ali de cerimônias. Sempre se começa com a planning, né, onde tu vai fazer a planning dessa sprint, né, com todo o envolvimento dos desenvolvedores, do A gente time tem de a UX, backlog planning e a backlog. sprint planning. Isso. Aí a gente entra na organização, né? Mas realmente, o backlog e a sprint planning justamente para determinar o que vai caber em cada sprint, né? Então, em cima disso, o time, né, como um todo, seja qual área for, vai determinar o que cabe dentro daquela sprint e justamente por isso, ao final dela, nós vamos ter a retrospectiva, enfim, que é onde a gente vai avaliar o que aconteceu dali por diante, né? Então, dentro desse primeiro ciclo, conseguimos fazer o que nós estávamos esperando, não conseguimos, vamos ter que recuperar ou não vamos ter que recuperar, né? E dentro dessa sprint também nós temos as diárias ou as dailies, onde a gente realmente, né, são ciclos, são reuniões curtas, tá? Que a gente realiza com todos os integrantes, cada um passa a sua expectativa de o que fez no dia anterior, o que vai fazer no dia atual e se tem algum impeditivo. Nessas 3 perguntas básicas, a ideia é realmente uma reunião de 15 minutos e também justamente para identificar algum gap, né? Ou seja, de algum impeditivo que o Scrum Master vai precisar ir atrás ou o Product Owner vai precisar ir atrás, junto com os outros stakeholders ali, ou então coisas internas, né? Então, sei lá, nós temos uma quantidade de desenvolvedores, por exemplo, ali eles estão com alguma dificuldade. Se a gente identifica na dele, eventualmente eles continuam esse papo para resolver. Então, realmente, assim, a cada dia, se tem algum impeditivo, fica mais viável essa organização, né? Então, dentro desse ciclo,
a gente verifica ao final dele se tudo deu certo, do planejamento, se não deu certo, não dando certo, replaneja para o próximo, né? Então a gente nunca volta, então a gente sempre realmente vai pro próximo. O que concluiu, o que não concluiu leva vai para pro a próxima próximo. sprint. Exatamente. Mas sempre tentando fazer essa melhoria no que teve ali de impedimento, tentando melhorar para o próximo. Tentando melhorar. É bem comum também as primeiras, dependendo do tamanho do projeto, mas as primeiras 2 ali, eu diria, sprints, a gente eventualmente não acertar esse ritmo, né? Então, O time está se ajustando ainda. o time está se ajustando, as estimativas não estão bem adequadas, então é bem comum sobrar atividades dentro das primeiras sprints, né? Então, daí o que normalmente se faz durante as deles é determinar ali, então se essa aqui não vai dar, já vamos deixar ela para depois, enfim, então tu ajusta o andamento justamente porque a ideia é que a cada ciclo nós tenhamos entregas para o cliente. Então, se a gente vai ter uma entrega e uma das atividades ela é impeditiva para outras, então ela tem que ser prioritária. Então a gente prioriza conforme a qualidade da entrega que vai se ter depois nessa sprint. E justifica, né, que... E esse papel de priorização é do gerente? De priorização vai ser do Scrum Master ou, eventualmente, do Product Owner, né? Mas, normalmente, quem está mais perto do time, justamente por entender um pouco mais das dificuldades que o time está tendo, né? Uma informação que a gente até viu, né, e a gente até comentou aqui, é que boa parte das empresas, elas acabam usando o Scrum e o Kanban em conjunto, né? Scrumban. É um Scrumban. O que é, primeiro, né, para quem está nos ouvindo, o que é o Scrum e como a gente usa ele, né, junto com o que é o Kanban, compreendi, e como a gente usa ele junto com o Scrum. O Kanban, ele é bem particular, né, vamos dizer assim, porque ele é uma metodologia, assim, muito de ação, né, pega e faz, né, então pega e faz. Então ele se alia bastante com o Scrum justamente pela forma como o Scrum trabalha hoje, né, enfim, desde sempre, mas... como o Scrum age hoje. Então, assim, como ele tem uma rotina semanal ou quinzenal, enfim, a organização do Kanban, ela segue muito similar. Então, ela vai ter o seu backlog e as pessoas vão pegar e fazer, entregar, pegar, fazer, entregar. Então, ela é bem próxima ao Scrum no sentido de agilidade, né? E no sentido de organização, porque a organização do Kanban, ela é mais simplificada. Normalmente ela é uma visualização em quadro, né? Visualização em quadro. É isso que eu queria dizer, tá? E aí vocês vão dizer se eu tô maluca ou não. Porque pra mim, tá? Eu entendo que o pessoal, né? Metodologia Scrum, metodologia Kanban e tal. Mas pra mim, metodologia é o Scrum. E o Kanban, ele é um método de visualização, assim, sabe? Em quadro, que daí é ali, ó. A fazer, fazendo, impedido, feito e cancelado. E aí a gente vai aplicar ali as cerimônias rituais do Scrum nesse quadro de visualização que é o Kanban, entendeu? Isso é o que as vozes da minha cabeça me dizem. Então, realmente, por que o Scrum é uma metodologia? Justamente porque ela tem um processo, um rito definido. Já o Kanban, ele vai ter uma autogestão. Então, e ele vai servir para qualquer coisa, não é só para desenvolvimento. Para tua vida, se tu quiser, eu vou fazer uma viagem. Então, vou definir tudo que eu preciso. Joga tudo num to-do ou num backlog. Aí agora eu vou saber o que eu vou fazer. Então, minha vida é um eterno Kanban. Então, é a lista do mercado. Então, o Kanban, de fato, não precisa ter um rito. Ele tem seus ritos, mas não precisa ter um rito ou ter uma filosofia ali envolvida. Então, ele é justamente algo muito prático, né? Então, tu vai determinar o que precisa e o time envolvido vai agir conforme a necessidade. Ele funciona muito em sustentação, por exemplo, em manutenções de sistemas, quando já está pronto e tu vai prestar serviços de manutenção, então ele funciona super bem. Por quê? Porque lá é joga-tarefa, tipo, preciso desse botão novo, preciso dessa funcionalidade nova. Ele ajuda a facilitar ali na percepção dos gargalos, né? Dos gargalos, aí tu vai conseguir gerar o backlog e vai dar entre aspas, né, pro time se autogerir no sentido de prática, né? Mas realmente, eu tenho um pouco dessa tua filosofia não de tô tão maluca, né? Não, que o Scrum, assim, eles se juntam, mas assim, o Scrum realmente por ter todo esse ritual e ter que nem a Keila comentou, né, tem todo um mapa ali onde
não, vamos ter que seguir isso aqui para dar certo. Então, realmente, ele se enquadra mais numa metodologia, né? Quando eu comecei a estudar o Scrum, e quando eu comecei a conhecer metodologias ágeis e tal, né, fui ler esse manualzinho aí, e, tipo, ele tem umas nomeações, assim, realmente muito rígidas, né, tipo, do nome de cada um do time, tipo, tem os porcos, as galinhas, não sei se vocês já leram isso. Essa parte eu não Não, cheguei. não me lembro dessa. Cara, eu vou Acho que a achar... minha versão tava desatualizada. Eu vou achar meu caderninho de anotações, mas enquanto tu complementa o que tu ia comentar, eu vou perguntar pro chat GPT. O ponto que eu ia comentar era a respeito da principal diferença, eu acho, quando a gente fala do Scrum pro Kanban puro, é que o Kanban ele não tem essa questão da comunicação, né? É pega, tá ali na lista, qualquer um eu pego, faço, e não tem essa troca de informação, estou com um problema aqui, acaba sendo mais informal e não tem esse rito realmente colocado, né? Mas tem ali as passagens dentro do Kanban também, de certa forma uma metodologia, mas não... o melhor eu vejo é essa junção, né? Sim, sim. Aproveitar o melhor dos dois mundos. Exatamente, porque justamente o PEG faz, né, dependendo do projeto, assim, da necessidade, principalmente da complexidade, é realmente um problema, né? Daqui a pouco a pessoa vai fazendo o que tem que fazer e não junta certo, e aí a gente volta naquela linha de que passou muito tempo sem entender, né? Então, realmente tem essa questão da comunicação, né? Não tem esses ritos definidos, né? Achei aqui, tá? E aí vocês, já salvei, gente, vocês vão aprender uma coisa Vou hoje. ter que me atualizar. Agora, audiência qualificada do podcast, presta atenção, ó. No contexto do Scrum, as galinhas e os porcos são metáforas usadas para descrever dois tipos de caso. Os porcos são os envolvidos diretamente no projeto. E as galinhas são as interessadas, os interessados no projeto. Então, envolvidos diretamente. Product Owner, Scrum Master, e daí as galinhas, né, interessadas no projeto, com todo respeito, são stakeholders, clientes, executivos, etc. Aí ele explica que essa metáfora é baseada numa velha piada sobre uma galinha e um porco que discutem abrir um restaurante chamado Bacon and Eggs. E a galinha sugere o nome porque ela está envolvida, fornecendo os ovos, mas o porco responde que ele estaria comprometido, pois o bacon vem dele. Tá bom. Faz sentido. Faz sentido. Fica aí a informação. Essa analogia eu não conhecia. Até pensei que teorias. tu tava falando ali em porco, galinha. Pensei que você tava falando talvez de Marcar um squads. Podemos depois. Não, mas é teoria do Scrum. Teoria. Quando eu comecei meus treinamentos... Mas é uma boa analogia. Acho que dá pra quem não tem muito conhecimento também é um ponto, assim, que ajuda a fixar, né? Essas analogias do porco e da galinha. Espero ter sido útil pra alguém, tá? Voltando, então, o que é exatamente essa metodologia cascata, né? A gente compreendeu agora o ágil, vamos entender o waterfall. Bom, vamos lá, né? A cascata, assim, ela é vamos dizer assim, pioneira, né, no assunto. Então, realmente é algo que vem, inclusive, não sei hoje em dia, mas na minha época de faculdade, né? Então, ela vinha, inclusive, embutida na faculdade sobre essas questões. Então, ela é meio que pioneira e ela é um formato realmente bem adverso, né, do Scrum, justamente pelo formato de atuação, né? Então, justamente se chama cascata porque antes de qualquer etapa do projeto, não especificamente ciclos, né, que são diferentes. Então, qualquer etapa do projeto ela não segue desde que a outra esteja pronta, aprovada e finalizada, né? A moral é que ela é linear, né? Sequencial. Ela... Por isso cascata. Por isso cascata, porque realmente, se a gente for olhar cronograma, né, então ele vai ser um atrás do outro, é uma escadinha realmente, então... Precisa finalizar um para depois iniciar finalizar o próximo e aprovar, passo. né? Então, dentro de um processo de desenvolvimento, né, enfim, seja que for uma aplicação, normalmente se começa, entre outras, né, mas assim, sendo um pouco mais sucinto, assim, vamos fazer o layout, o design do site, né? Então... nós vamos fazer todo o layout do site para depois de tudo aprovado, sei lá, vamos supor que tenha 20 telas, que é um número bem pequeno, 20 telas, só vamos aprovar todas as 20 telas antes de iniciar o desenvolvimento, entre outras etapas que vai ter no meio. Então, daí... Antes disso, teve levantamento de requisitos. Exato, teve um monte de coisa que também precisa, né, fazer as aprovações anteriores. Então, ela se torna... engessada nesse sentido, né? Então é a mesma situação do Scrum, né? Que se tu pegar e botar embaixo do braço a cartilha, ela realmente acaba ficando bem engessada.
e mais suscetível a falhas, não falhas, mas problemas maiores, né? Então, no momento que tu definiu tudo ali no início, mas chegou lá no final e ficou uma aresta lá no meio do caminho, desenvolveu tudo e tem que refazer alguma coisa, a refação é muito maior. Então, justamente a diferenças, né, entre uma e outra, é justamente a organização que se vai ter ali entre os ritos, né, e processos e documentações, né? Então, a gente não chegou a comentar nada de documentações, mas todas elas têm documentações, mas eventualmente no Cascata a gente necessita de algo mais robusto, mais detalhado, que é justamente para tentar evitar esses gargalos lá no final. Então, tu necessariamente vai detalhar muito melhor uma certa página, uma certa funcionalidade, do que eventualmente no Scrum, como tu vai estar ali já no dia a dia, pode ser que tu não precise detalhar tanto, né? Mas no Scrum tu vai ponto bem fazendo, diferente. já vai desenvolvendo, vai testando, já detecta o que tem que corrigir, já corrige. Em 2 semanas tu já tem uma entrega completa, né? 2 semanas já entrega algo, né? Seja um pedacinho, um botão, que for, mas tu já entrega algo, já consegue testar e, obviamente, perceber se dentro daquela entrega todos os casos de uso que foi planejado ali está contemplando. Então, inclusive, né, aí pegando aqui um pouquinho da questão da Testing Company, né, os próprios testes, né? Então, imagina tu, no final de uma aplicação testar tudo, o tempo que você vai ficar lá no final, não que, assim, daqui a pouco a somatória de tudo vai dar a mesma, mas o tempo muito grande lá no final para fazer o teste acaba prejudicando a análise, vamos dizer assim, né? E aí, esse ponto me trouxe uma dúvida, né? A gente conversou ali que na metodologia ágil são vários métodos, o pessoal mistura, não usa nenhum puramente, né? E é viável utilizar o método cascata hoje em dia? Porque antigamente durava ali muito tempo para desenvolver um software, a tecnologia era mais demorada, então, né, tinha esse ponto. Mas hoje em dia, tem alguma empresa que ainda segue puramente o método cascata? Não sei dizer se existe alguma empresa que segue puramente. Eu acredito até que sim, tá? Porque vai muito de quem é a pessoa que está demandando, né? Então, eu acredito que ainda existam muitas empresas que estão contratando nossos serviços que têm essa necessidade de ver um todo antes. Então, acho que ainda tem esse ponto e, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um mundo onde, né, bem por aí, a gente quer ser cada vez mais ágil. Mas nós vamos estar falando com um diretor de uma mega empresa, ele não vai querer estar olhando as coisas assim, né? Claro que, eventualmente, vai demandar para outras encarregados, mas tem ainda... já peguei, né, diretores que querem ver, independentemente se eles têm um tempo ou não, mas eles querem ver. Então, acaba que aquele processo interno da pessoa demanda tu fazer um serviço mais em cascata. Não sei se existe alguma empresa que realmente faça puramente, mas eu acredito que hoje em dia o que normalmente eu faço, né, avalio conforme o cliente especificamente, né? Então, se a gente, inclusive hoje em dia, a gente usa na base, né, bastante o formato cascata pro cliente, né? Então, para fora é um cascata, mas para dentro é totalmente diferente. Interessante, Entendeu? interessante. Então, a gente mescla nesse cenário. Por quê? Porque a gente entende que, e isso não só na base, mas assim, há um certo tempo, o que eu vejo, né? Que tem cliente que se acostumou com esse formato e vai funcionar melhor. Sim. Então, assim, é melhor que a gente defina, e não só pelo cliente se acostumar, mas também por a gente se defender, de certa forma, de que estamos fazendo o que estava combinado, né? Então, eventualmente, o que acontece? O formato da venda também vai determinar o formato que tu vai fazer o projeto, né? Se tu vender um projeto que não tem uma projeção de rentabilidade muito boa, ou que tu fechou um escopo fechado, nós vamos te vender um projeto que tem X, Y, Z de sessões, né? Então, ainda faz sentido a gente fazer o cascata porque nós temos um escopo pré-determinado. O Scrum, para mim, na minha visão, funciona, ou, né, a junção de algumas metodologias, elas funcionam muito mais quando tu tem algo mais amplo, né? Então, ou, por exemplo, determinando por squads. Não, a gente tem uma ideia, a gente precisa disso no mínimo
e a gente tem essa verba, enfim, vamos fechar um time de 6 meses, pega as pessoas que vão fechar dentro daquele time e o cliente pega junto nesse cenário de que nós vamos montar o escopo em conjunto, fazer uma MVP no meio do caminho. Então, ela funciona muito na questão do squad, justamente quando tu consegue fazer um planejamento de equipe para um projeto, né, / cliente, mas o cascata, eventualmente, quando tu já tem algo pré-determinado ou algo um pouco mais simples, né, um projeto mais simples, que tu consegue pré-determinar e fazer uma venda específica dela, tu consegue fazer esse planejamento e, ao mesmo tempo, também ser ágil, porque tu vai fazer as entregas, mas não quer dizer que internamente tu não vai fazer a tua agilidade. Então, às vezes a gente percebe, tem a percepção do cliente de que aquilo ali está no rumo certo e já vai antecipando, mesmo sem o cliente saber. Então, tu consegue manipular internamente, principalmente quando tu tem vários projetos com os mesmos times atuando, né? As mesmas pessoas. E a questão do cascata também, né? Tem todo o preconceito com cascata, assim. Mas se a gente for analisar, para projetos que têm requisitos mais estáveis, né? Já está um pouco mais estruturado, às vezes o cascata ele pode ser até mais fácil de visualizar, de monitorar, né? E acho que muito é por já ter também as fases mais definidas, né? Eu até tinha notado aqui, e aí me diz se faz sentido ou não, mas geralmente o cascata ele vai girar em torno das fases, que é inicialmente definição de requisitos, aí depois ali questão de design, layout, desenvolvimento, implementação, testes, implantação e manutenção, que é isso que o cliente quer ver. Exatamente. Então, um projeto que já está mais desenvolvido, mais estruturado, né? Tem requisitos estáveis que não fica mudando o tempo todo, que é um pouco, às vezes, no Scrum, me corrija se eu estiver errado, mas acontece. Talvez eu fui um pouco radical dizendo que fica mudando o tempo todo, mas se tem mais flexibilidade no Scrum, né? E aí essas mudanças acontecem mais facilmente porque, de fato, precisa. É que acho que um ponto, e até tu também como UX designer, pode entender que às vezes a gente entregar algo para o cliente e ele falou, não era isso que eu esperava, dá para fazer diferente? E aí tu fez todo aquele processo, levou 6 meses fazendo aquele software para chegar na esteira final e ele falar, não era isso que eu estava esperando. E às vezes acontece pro ciclo. Que não é só a questão de não era o que eu estava esperando, mas o cliente ali na sua... Não sei se malandragem é uma boa palavra, mas que às vezes acaba querendo mudar o escopo ali, né? Depois de já ter a sprint iniciada e tudo mais. Aí tu imagina isso num cascata. Aí chegar lá no final e não era isso. Mas aí entra o que a gente falou ali, né? Das especificações, das documentações e da clareza do que tu vai produzir dentro desse formato. Porque, que nem tu comentou, cliente, eu quero isso. Beleza, nós vamos fazer isso, tá aqui, ó. Vamos fazer isso. Eu sou uma militante da documentação. Eu amo. Justamente por causa disso. Não, mas tá aqui. Então aprovou. Eu sou a favor da documentação, né? A gente fala ali do ágil, ele tem uma documentação, mas bem reduzida, comparado ali com cascata, mas isso é até um defeito já, né, do ágil, que é essa retirada da documentação, né? Às vezes é tudo tão ágil que o pessoal esquece e é um ponto importante. Mas a gente precisa de algo para se guiar e para mostrar o porquê que foi feito daquela forma, né? Ter isso registrado. Inclusive, o Testing Company tem o seu próprio software de documentação, né? É o Agile Docs. O Agile Docs, fica a dica aí, dei uma pesquisadinha. Excelentíssimo, por sinal. Já vem com o nome Agile na frente, pensando nessa questão da agilidade, né? Nesse mundo ágil, a gente ter as documentações de forma mais facilitada. E um ponto que eu queria ver contigo é a respeito, né, minha percepção também. Algumas empresas que eu já vi que falam que trabalham com cascata, por ele ser um sistema mais engessado, às vezes, quando tá ali chegando próximo no final da entrega, acaba se tornando mais um go horse, que já é uma outra metodologia, né? Que aí a gente pula todas as etapas, vai como tá e entrega desse jeito mesmo, né? Então, aquilo que era bem engessado, que era para seguir certinho, acaba entregando de qualquer forma no final. Não sei qual é a tua opinião a respeito disso. Não, eu já peguei esses cenários, tá? Justamente qual que é o ciclo do cliente ou dos aprovadores ali que não estão envolvidos 100% no projeto, né? Eles aprovam tudo no início, depois chega no momento que fica um silêncio, né? Vamos dizer assim, entre aspas, e vai ver tudo lá no final.
Então, acaba tendo esse gap justamente porque lá no final a gente tem aquele prazo para entrar no ar, né? Então, gente, não vai dar tempo, então vamos fazer desse jeito. Então, assim, já pegamos muito já peguei bastante projeto nesse cenário. Não que entre de qualquer jeito, mas que vai entrar de um jeito que eventualmente poderia ter sido corrigido ou melhorado anteriormente, né? Então, realmente acaba, principalmente quando a gente tem necessidades de datas específicas para lançamentos, né? Então, aniversário da empresa, sei lá, é Black Friday ou seja o que for. Então, tu vai ter um deadline ali definido e não tem como fugir. Então, eventualmente as empresas, quando tem mais gargalo, enfim, mais respiro, a gente consegue, né, fazer uma jogada. Mas eu acredito também que tem muito disso justamente pela situação da própria manutenção posterior. Então, tu acaba lá na etapa final gerando muito backlog de melhoria, especificamente porque não estava no escopo, aí tu gera o não, mas isso não estava no escopo, quer fazer? Vou te cobrar, senão vai para manutenção ali. Então, né, tu vai gerando esse backlog lá no final para não fazer esse go horse e ver, não, mas isso é importante entrar ou não é importante? Então, vamos combinar o jogo aqui. Então, mas eu já peguei, né, as duas situações, na verdade, tanto aqui foi super suave, quanto aqui foi um caminhão, assim, de virar à noite, não sei o quê, porque tem que entrar aí, porque daí tu vai ter aquele deadline, né, não adianta. Mas assim, agora falando um pouco sobre métricas e acho que uma coisa que é do teu interesse enquanto gerente é sobre medir o sucesso, assim, né, do projeto e tal. Como que tu mede o sucesso de um projeto quando ele usa metodologia ágil e quando usa a cascata? Muda muito de uma para outra? Métricas? As métricas, a primeira fundamental é... Tempo. Não. O cliente gostou ou não gostou? Boa. Tá aprovado? Não, então, o cliente gostou, tá satisfeito. Cara, A primeira é se tá no ar, né? Tá no ar, né? Bom, também tem isso. Às Se a vezes gente nem conseguiu acessar, a gente não vai não e tava lá. nunca vai pro ar. Já tem alguns aí na fila desses aí. Tu faz e não vai e fica parado, mas tudo bem. Mas assim, pra mim, assim, a primeira, justamente, né? Porque eu acabo tendo bastante envolvimento com o cliente. A minha preocupação primária é, gente, o cliente tem que aprovar, não aprovar no sentido de, tá, ok, mas aprovar assim, gostei, tá fazendo diferença pra mim, era o que eu queria, bem dentro do que a gente tava falando aqui. Então, pra mim a primeira métrica de sucesso, além de ir pro ar, é esta, né? Então, assim, o cliente está satisfeito. A segunda, aí também, Tempo. por pessoa... Não, Ela tá insistindo no tempo. A segunda, por pessoa, eu sou uma pessoa, perdão da redundância, mas eu sou uma pessoa que me apego muito às pessoas. Então, assim, eu primeiro preciso saber se as pessoas estão satisfeitas, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento em si, ele é muito, que nem é matemático, né? Então, assim, ou tá certo ou não tá certo, vamos dizer assim. Então, num primeiro momento, assim, as pessoas. Então, se o cliente tá o quê? Se internamente para nós também fez diferença, se o time aprendeu, se não aprendeu, se fez diferença tecnicamente para a galera ou até mesmo para quem fez a criação e o UX design na tua área ali, gostei muito disso, foi algo totalmente diferente, viajei, fiquei fora da caixinha para pensar nisso, enfim. Então essa é uma segunda métrica que eu vejo. O tempo eu colocaria nesse meio do caminho, mas eu vejo ele muito mais juntando essas duas questões, não tanto as duas, mas mais a primeira questão, porque assim, se a gente entregou no tempo suficiente para o cliente estar satisfeito, se a gente levou 1 ano ou 6 meses, aí a gente pode ter um problema financeiro, mas ao mesmo tempo é uma métrica importante de se medir ali, ver se foi sucesso ou não, né? Mas é que daí um sucesso financeiro é muito mais interno, né? A gente acaba não transparecendo isso para o cliente. Então, realmente, assim, a junção desses três, a gente pode estar falando de apenas horas também, então a gente desenvolveu em X horas um formato, em X horas o outro formato, falando aí do desenvolvimento, que é onde normalmente ocasiona maior tempo ali do pessoal e pessoas. Então, isso, às vezes, o tempo versus as horas, né? É diferente. Então, tempo em meses, em dias, é diferente de horas. Então,
acho que tem que aliar as duas coisas para ver se realmente vai dar certo, deu certo lá no final ou não, né? Mas eu elencaria essas questões realmente como o sucesso, né? Acho que eu tô muito influenciada pela cultura da qualidade de software. E a medição de tempo, para nós, é uma métrica importante. É uma métrica certeza. importante. Mas show de bola, porque em resumo o que tu falou, essas métricas que tu citou, elas vão se aplicar tanto no ágil quanto no cascata, Vão. indiferentemente, da mesma maneira. Com certeza, né? Eu não entrei nesse mérito, que nem vocês comentam, de tempo, porque realmente é um sucesso interno, né? Interno que eu digo da empresa, né? Então, às vezes, a gente fica com um projeto dentro de casa e não publica por um ano. Tá, mas aí se a gente for olhar, tá, é um ano. Tá, mas a gente usou 600 horas. Tá, tudo bem, de repente deu gap de algum formato, o cliente se atrasou uma parte, teve que postergar. Enfim, N coisas podem acontecer. Então, nem sempre o tempo em dias vai ser uma medida. As horas vão ser mais importantes nesse cenário, que daí hora é dinheiro, né? Então, quanto mais horas envolvida, mais dinheiro se gasta, né? E agora, não sei se vocês têm mais algum comentário para fazer sobre esse assunto, mas eu tava louca para chegar nessa parte do programa, que é pra gente falar sobre os papéis, rituais, cerimônias, tá? E aí eu pensei a gente fazer tipo um bate-volta, eu leio a teoria e tu me diz como é na prática. Tá bem? Tu traduz aqui pra nós, tá? Daí, então, começando a falar sobre os papéis no Scrum, tá? Product Owner, responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o backlog de produto. A prática realmente é essa, né? Vai medir ali, vai estar medindo com o time, é o interlocutor ali entre o time e, eventualmente, o cliente. Às vezes, o Product Owner é o cliente, entendeu? Nem sempre é algo interno. Ah, legal. E, às vezes, quando acontece isso, às vezes o que acontece é ter dois Product Owner. Que vai ser o interessado da empresa e o interessado de quem está comprando. Então, tem esse ponto aí adicional. Mas, realmente, vai ser como se fosse o leve trás ali da informação que vai garantir a qualidade, basicamente, né, e da entrega. E tem algo a ver, assim, com ser a pessoa que vai olhar para os objetivos do negócio e para a viabilidade técnica ou não? Técnica, não diria, mas eu diria do negócio, às vezes sim, principalmente se for, né, um responsável do próprio cliente, né? Acho que ele vai estar mais ali em questão de verificar o que é prioritário, né? Então, se é um cliente, às vezes o menu X não é tão prioritário, então a gente pode deixar para depois e focamos, então, primeiro nesse menu específico. Ele faz essa priorização de atividades também. Scrum Master garante que o time siga as práticas do Scrum e ajuda a remover impedimentos. Isso, o Scrum Master, na verdade, ele é o gerente de projetos, vamos supor assim, né? Eu ia dizer assim, eu não vejo muito nos projetos que eu já atuei, assim, as pessoas dizendo, essa aqui é aquilo, ela é Scrum Master. Tipo, Product Owner, ok, a gente lida direto, mas não vejo essa nomeação assim nos times, sabe? Ele é o Scrum Master do projeto. Tipo, geralmente eu vejo o gerente. Mas é que daí depende, é o que a gente tava falando da questão da cartilha, né? Se tu vai botar a cartilha no braço, aí tu é o Scrum Master. Entendi. Tá, e daí a equipe de desenvolvimento, né, é quem vai realizar o trabalho de desenvolvimento técnico da coisa, né? Desenvolver, testar. Exatamente, são todos, né? Não é só desenvolvedores, né? É o desenvolvedor. Tem essa diferença, né? Eu ia fazer esse parênteses. Isso. A equipe de desenvolvimento não é só propriamente de desenvolvedores. Exatamente. Esses dias meu professor da faculdade disse, programadores, por favor. Porque nós também somos desenvolvedores. Que às vezes rola uma treta, né? Entre a galera do design, assim, e os programadores, né? E daí meu professor... refira-se a eles como programadores. Dentro da equipe de desenvolvimento vai estar os desenvolvedores, os testadores, o pessoal de design, vai estar todo mundo que trabalha para a concepção, né, daquele sistema. E não só no básico, mas daqui a pouco um projeto muito complexo, vai ter um analista também ali dentro, né? Eventualmente um arquiteto, enfim, aí vai variar conforme o time que vai ser necessário, né, para montar aquele projeto. E aí, falando sobre as cerimônias, então, do Scrum, né? Backlog planning. É aquela que a gente monta lá no início,
da planning. Vai gerar toda a planning, da planning, desculpa, da sprint. Tu vai Vai vendo as tarefas, né? Tudo que tu vai quebrar do projeto. Vai quebrar todo o projeto e vai jogar lá. Enfim, sei lá, preciso fazer uma caneca, eu preciso ter a alcinha aqui, o redondinho, a tinta, enfim, tu vai decupar todo o projeto para gerar o backlog. Beleza. Aí depois, então, vem a Sprint Planning. Em cima do backlog da planning vai se montar o backlog das sprints. Então, tu vai jogar para dentro de cada sprint, Aquelas conforme as tarefas que tu levantou estimativas, no backlog. que tá tudo no backlog e tem que decupar em todas as sprints pré-planejadas ali no projeto. Aí depois nós temos as dailies, famosas. Isso, as dailies, eu comentei um pouquinho antes, né? Elas acontecem normalmente no primeiro horário da manhã. Pessoalmente eu faço assim, mas normalmente no primeiro horário da manhã, com todos os envolvidos, reuniões curtas de 15 minutos para falar. Na teoria, né? Na teoria, Porque tem gente aí que faz umas dele demorada. Às vezes é maior que a Denúncia. planning. pois então, aí não é mais daily, mas tudo bem, E né? aí não é mais ágil também, Não né? é mais ágil. Porque a ideia da daily é ser, até eles falam, né? Uma reunião curta que tu possa fazer em pé, né? Isso. Então por isso os 15 minutos no máximo. Mas eu já vi gente aí dele de meia hora. Mas aí, o que acontece? Tem que ter aquela pessoa ali, principalmente Scrum Master, que vai mediar essa daily para dizer, não, gente, esse Assumir as rédeas assunto... do negócio e dizer... Exatamente, esse assunto tá levando a discussões maiores. Então, tu e tu que estão discutindo muito, sai da daily aqui e vão falar lá Pós-daily. Pós-daily. Marca um horário separado, né? Não precisa estar todo mundo envolvido eventualmente, A né? terapia é depois, cada um vai Isso. É sozinho. resenha mais do churrasco. Tá, e tu como gerente de projetos, participa de muitas deles? Atualmente, por ter essa missão realmente ali na base por conta do time que eu tenho um time, então eu faço tudo junto. Apesar de ter N projetos. Uhum. Então, para encurtar minha vida de Legal. reuniões, eu faço uma daily geral com Sim. todos os Muito os melhor. envolvidos porque o que acontece também, né? Sei lá, o designer está trabalhando num projeto, mas daqui a pouco o desenvolvedor vai trabalhar. Então o designer já está falando ali daquele projeto que o desenvolvedor vai pegar depois que ele terminar o dele, e assim vai. Então Daí é já um ciclo. agiliza ali, né? Já vai agilizando. Então hoje eu faço uma dele geral, né? Mas se eu fosse pegar, normalmente eu tenho em torno de 8, 12 projetos simultâneos. Se eu fosse fazer uma dele para cada projeto, não ia dar Mas conta, já né? vi casos de gestores de projetos passarem a manhã inteira Nossa, só e parte fazendo da daily tarde também. e parte da tarde só para conseguir fazer daily com seus projetos. E aí, às vezes, não consegue realmente dar vazão àquilo que ele precisava, dar aquele suporte. Porque o pós-daily, né, que a gente vai conseguir verificar realmente, fulano falou tal coisa, eu preciso auxiliar ele. E já não conseguia dar esse suporte porque passava o dia inteiro em reunião, só em daily. Exatamente, mas aí também tem uma diferença, né? Porque como eu tenho o time fixo, é um pouco diferente, mas daqui a pouco a gente vai ter time fixos por projeto, dependendo do tamanho do projeto. Então, nós temos 3 projetos, mas os 3 projetos são totalmente distintos e muito provavelmente são no formato realmente muito mais no ágil. Então, realmente faz sentido ter uma daily, porque as pessoas que são do projeto 2 e 3 ali não tem por que ouvir, porque em nenhum momento vão participar daquele projeto. Então tem cenário diferente que realmente... Abre algumas exceções. Realmente não vai adiantar, né? Vai ter... porque assim, ó, o gerente, entre aspas, né? É que para mim reunião perder tempo sempre, mas tudo bem. O gerente, na reunião, ele vai ter que estar, não adianta. Agora o time, faz sentido o restante estar junto, se vai colaborar de alguma forma ou não. Então, eu acho que essa é o gatilho para ver se faz sentido ter 1, 2 ou 3 deles, né? E tu como gerente, daí falando especificamente da tua experiência, tá? Não dos gerentes em geral do mundo. Tu mais fala ou tu mais ouve nas deles? Eu mais escuto. Porque esses dias daí, com todo respeito, é meme, tá? Eu vi um meme que era uma foto de um papagaio e daí tava escrito assim, ó. Papagaio que sabia falar bora pra dele, pessoal, foi nomeado gerente de projeto. Não que seja assim, mas muito bom. Não, tranquilo. Não, mas assim, né, eu mais escuto aí pegar o gatilho que eu falei ali um pouquinho antes, tá? Eu Escuta atenta, né? Isso, não, com certeza, mas assim, eu mais escuto por quê? Porque eu gosto, pessoalmente, de ver como as pessoas estão trabalhando.
Então eu prefiro que falem o que está acontecendo para depois eu dar alguma opinião. Ou então até mesmo, tá, beleza, estamos com um problema X. Ah, tô com um problema tal, não sei o que eu vou fazer, blá, 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 blá. Tá, mas qual que é a tua ideia? Entendeu? Então é instigar também as pessoas a falarem. Então eu tenho esse formato. Se tá certo, se tá errado, eu não sei. Mas eu tenho esse formato justamente por esses dois pontos, para fazer as pessoas falarem, que eu acredito que isso é um ponto importante para que com isso, né, eventualmente saia um pouco de uma ideia diferente, se a pessoa não está falando. E o segundo, porque eu gosto de perceber como as pessoas estão. Tá desanimado, não tá desanimado, tá gostando, tá Faz gostando. suas deles com a câmera aberta ou com a Com câmera a câmera fechada? aberta, com certeza. Ó, fica a Se dica ficou, aí, hein? se passou 2, 3 dias com a câmera fechada, já tem algum problema que já tem que conversar ali, porque com certeza está acontecendo alguma coisa. Então, assim, né, eu pessoalmente, assim, cobro E bastante aí pra... tu chama no pessoal pra trocar uma ideia e tal. Então, esse é um outro ponto, tá? Não faz parte de nenhuma rotina de metodologias, tá? Eu acho. Mas... Mas, assim, o que... não, na verdade até faz, né? Que é a one-on-one ali que se chama, né? Então, assim, mas eu não tenho um ponto, eu não boto uma regra, né? Tem que fazer sempre a one-on-one. Não, mas eu gosto de ter essas eventuais justamente por isso, para entender ali, né? Ter papo aberto, não totalmente desvinculado com o projeto. Não precisar esperar também até aquele momento do feedback, Isso. né? Ai, de 6 em 6 meses a gente vai conversar. Não, às vezes uma vez por semana, chama a pessoa, conversa 5 minutos, vê como ela tá se sentindo, expressa o teu sentimento também sobre o trabalho, né? E a gente percebe, então, que o gerente de projetos, ele não só gerencia um projeto, como ele também tem esse papel de liderança, né? De liderar, de verificar, de compreender o lado das pessoas que estão trabalhando no projeto. Gerencia o projeto e as E pessoas. as pessoas. E é o que eu falei. Aí, claro, vai depender da maturidade do time. Mas se nós pegarmos um time maduro, tecnicamente falando, tu vai ter muito mais sucesso gerenciando as pessoas do que o projeto. Sim. Assim, pelo menos hoje em dia, né, pra mim, assim, cara, gerenciar o projeto é muito mais fácil que gerenciar as pessoas. Muito mais Nossa! fácil. Até porque a gente segue a metodologia, né? É 1, 2, 3, tá feito. Agora, pessoas é uma coisa que a gente não consegue seguir uma metodologia específica. Não Cada tem como. pessoa tem a sua particularidade. Assim como cada projeto tem a sua particularidade. Também, né? Então, aí voltando ao ponto, realmente eu prefiro muito mais escutar, mas é claro que, né, intervenho ali, enfim, faço algum cenário quando for necessário, ou então faço o papel do leve trás, vamos dizer assim, quando for necessário também, mas esse é um ponto, assim, bem pessoal, né? Bem de como eu atuo, né? Eu acho, daí me corrija se eu estiver errada, tá? Mas que é um dos papéis, e aí não sei se direto ou indireto, assim, do gerente, como tu disse, fazer esse leve trás, né? De saber se posicionar quando tem que se posicionar. Às vezes entre ali o colaborador e o gestor, ou entre o colaborador e o cliente, né? De tipo, seja as ordens que vêm de cima vão cair no gerente e vão passar ali pro colaborador, né? E aí, nesse intermédio pode gerar um ruído e aí não tem como fazer. E aí, às vezes um gerente mais omisso, talvez, vai deixar passar e sobrecarregar o colaborador, ao invés de se posicionar perante o cliente ou perante o gestor. E aí eu até te pergunto, é mais difícil se posicionar perante o colaborador ou perante o cliente e o gestor? Ou a complexidade é a mesma? Eu acho que às vezes vai depender, né? Vai depender, no meu ponto, eu diria depende, justamente. Por quê? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas assim, eu diria depende porque se a tua necessidade é se impor perante ao time por algo que tu precisa, vamos supor assim, né? Não, me fugiu a palavra aqui, mas não é xingar, né? Claro que ninguém xinga ninguém, mas como se fosse assim, né? Cara, tá errado, tem que fazer dessa forma. Para quem é técnico, quem tá no time ali, é mais difícil entender. Mas pro cliente, pelo menos para mim, se for algo nesse sentido, dizer não, que tu tá me pedindo, É inviável. é inviável ou não faz sentido, enfim, tu às vezes tu tem um pouco mais, você consegue um pouco mais de argumentos para dizer o não, né? Não vai dizer não, mas tu consegue fazer uma roda ali e dizer. Agora, para quem tá dentro do time, eu pessoalmente acho um pouco mais difícil
porque também vai depender da pessoa, como que absorve aquilo ali. Então, às vezes, eu tenho mais um jogo de cintura para fazer isso com o time do que com o cliente. É mais maleável, até porque, pelo menos nos últimos bons anos, aí, normalmente os clientes que eu atuo, normalmente são ou da área do marketing, ou é o diretor direto, enfim, alguma coisa assim. Então, confia muito nas nossas palavras, então acaba sendo um pouco mais viável, assim, tu fazer esse contorno, né? Mas voltando aqui, então, que a gente fugiu um pouco do assunto. A gente foi pro lado da gerência. Falamos das dailies e aí temos a review. Isso, a review acontece no final, que é justamente para identificar, né? O que a gente falou um pouquinho ali no início, identifica o que foi feito, o que não foi feito, basicamente, né? Em linhas gerais, né? O que foi sucesso, o que não foi sucesso, né? Entregou, deu certo, o cliente aprovou, não aprovou, né? E aí depois da review normalmente já emenda uma planning da próxima sprint, que é justamente para pegar o que faltou, que às vezes vai faltar sempre, então já jogar para a próxima sprint, né? Aí depois da review, temos a retrospectiva. A retrospectiva é a finaleira, né? Acabou, né? Ali Mais toda... o que a galera curtiu, não curtiu da sprint, o que foi bem, o que não foi bem, o que não foi bem, as minhas medidas de sucesso que tu comentou antes, né? Então isso também entra bastante, principalmente, e questões internas como, né, como resolveu certos problemas, se teve algo que aprendeu para compartilhar com os outros, porque nessa retrospectiva não precisa estar somente os envolvidos no projeto. Normalmente tu envolve a empresa, vamos dizer assim, também. ou quem faz sentido, isso, stakeholder também, obviamente, mas faz sentido envolver outras áreas, eventualmente, justamente para pegar os conhecimentos, né? O que sofreu ou não sofreu, né? E aí a gente finaliza com o refinamento também, né? Na verdade, ele é contínuo, né? Eu ia dizer, ele não é no final, né? Mas ele pode surgir em diferentes momentos da sprint, certo? Vamos lá, então assim, tem algo que a gente está fazendo novo, né? Para dar um exemplo mais fácil, né? Tem algo que a gente está fazendo novo, a gente fez nessa linha aqui. Poxa, mas a gente viu que entregamos, deu certo, mas a gente viu que se a gente tivesse feito de outra forma, seria tecnicamente melhor, vamos supor, né? Teria uma qualidade melhor na entrega. Enfim, então existe um refinamento para isso. Ou então até mesmo algum tipo de, vamos supor, de situações que deixamos de fazer e que poderia fazer, mesmo não tendo previsto, né? Então tu consegue inserir ali dentro do processo, né? Aí sobre métricas de desempenho, né? No Scrum, tá? Daí algumas aqui vão ter as métricas de velocidade da equipe, né? Tipo, quantidade de trabalho que foi concluído numa sprint e o burn-down chart. Isso. A velocidade, ela normalmente vai aumentando, vamos dizer assim, com o decorrer das sprints, né? E aí no burnout, tu vai ter essas medidas mais visíveis. Então, tu vai pegar realmente, é como se fosse uma linha vermelha, vamos dizer assim, onde tu vai ver, mas na primeira sprint a gente entregou, aí daí vai depender um pouquinho, a gente faz por ponto de função, sei lá, estimativas, né? Ou por quantidade de cards, enfim. Então, depende de como cada um vai atuar ali. Mas, então, na primeira a gente fez 10, na segunda a gente fez 12, na segunda a gente fez 11. Então, aí tu consegue fazer o tracejado e ver uma métrica de média para ver se lá no final vai dar certo, né? Perfeito. Daí, passando para o Kanban, né? Como tu falou já lá no início, o Kanban, ele não define esses papéis específicos, né? Ele é mais autônomo, qualquer pessoa, né, pode assumir a responsabilidade de priorização e ir executando as tarefas. É isso? É isso. Tá. E aí, sobre cerimônias, também não tem cerimônias formais e as tarefas são puxadas conforme a capacidade que a equipe permite, sem prazo definido, no quadro de visualização, né, do Kanban, que daí vai ter ali a fazer, fazendo, quais foram as coisas que a gente falou? Revisão, impedimento, cancelado e concluído, acho que é, né? E aí tu só vai reabastecendo os quadros e tal. Tem dailies também, né? Vai usando as dailies para ir mexendo no quadro com a equipe inteira, né? Isso. E aí métricas de desempenho vai ser ali o tempo de ciclo, uma palavra aqui que eu não sei nem pronunciar, mas que se refere à quantidade de trabalho entregue num período de tempo e o fluxo geral de trabalho. Em resumo, seria isso. Em resumo, é isso. Justamente é algo bem sucinto, como eu falei antes ali. Realmente ele se encaixa... dificilmente uma empresa vai usar Kanban para desenvolver um projeto, assim. Puramente ele, Puramente, não existe isso, né? Então,
E no Cascata realmente... também não tem, né, rituais assim. Mas agora tu falou, eu lembrei, já vi uma empresa que trabalhava apenas com Kanban. Tinha ali os cards, o pessoal fazia o seu tempo, entregava, e normalmente de, sei lá, 15 em 15 dias faziam ali uma reunião para o pessoal falar como tá o desenvolvimento. Mas é essa questão da confiança, né? De confiar que o pessoal tá entregando e confiar na qualidade daquilo. Mas você usava realmente só o Kanban e de 15 em 15 dias o pessoal se atualizava. Interessante, mas eu acho, o que eu acho difícil é justamente as especificações de cada situação, né? Então, controlar prazo já é mais difícil, controlar tempo nem se fala, então é mais difícil ainda, né, nesse formato. Então, por isso que eu acredito, assim, que dificilmente teria, porque um projeto novo, normalmente tu vai ter um prazo, início e fim. Então, no Kanban vai ser mais difícil tu medir isso se tu deixar só Kanban, né? Ali eu acho que era um projeto que já estava pronto, mas eles estavam trabalhando em melhorias. Então era... daí a sustentação. Aí que eu comentei, o Kanban, ele encaixa super bem na sustentação por isso, porque basicamente o que precisa, fora um pouquinho do Kanban, é definir prioridade. Então, daqui a pouco tem 10 tarefas ali na lista, mas tem uma que demora um tempão. Bom, então vamos ver se faz sentido fazer ela antes das outras ou não, sabe? Então, tu acaba se apegando muito mais nesse cenário, né? De complexidade, talvez, mas na sustentação, ou vamos supor, num software que já está online, normalmente, né? O software, o site, enfim, que já está online, tu vai ter sempre melhorias ou correções de bug, joga no Kanban, né? O pessoal vai se resolvendo. E tu já teve algum projeto, alguma empresa que tu trabalhou, algum cliente, assim, que tu teve que trabalhar atuando, implementando a transição de uma metodologia para outra? Tu pegou o projeto, era, sei lá, cascata, foi passar ali para metodologia ágil? Assim, não cheguei a fazer todo o processo, tá? Mas já trabalhei anteriormente onde a gente tinha um processo muito... Eu não vou dizer que era só a cascata, porque no dia a dia, todas as empresas que eu trabalhei, sempre cada uma tinha suas diferenças entre as metodologias ali, tá? Mas nós tínhamos muito um cenário ali mais cascata, né? Mais waterfall, enfim. E nós queríamos daí fazer a transição para o Scrum mesmo. Então, naquele momento ali, eu atuei um pouco. Então, foi mais difícil realmente a transição. Foi bem difícil, na verdade, porque, como eu acho que eu comentei antes ali, então, não é só a empresa ir para o Scrum. Não é só as pessoas ali irem para o Scrum. Quem está no dia a dia, quem está desenvolvendo, quem está atuando com o cliente. Mas, assim, o cliente também tem que absorver essa ideia. O diretor das empresas, seja a nossa quanto a empresa que está comprando esse produto, também tem que aderir a essa ideia e ir até o final, né? Então, assim, normalmente a maturidade dos clientes que pagam para a gente seguir um formato muito específico do Scrum já é um cliente que tem a confiança. Então, dificilmente um cliente novo acontece, né? Mas é mais difícil, assim, um cliente novo já entrar num formato, assim, numa venda desse cenário. Eu acredito que a dependência acontece. Então, assim, eu peguei essa transição, não foi muito fácil, mas não cheguei até o final, né? Acabei saindo da empresa, então não sei como que ficou, se realmente conseguiram fazer a transição. Mas foi bem difícil, principalmente porque as vendas já não estavam naquele formato e tu tinha que tentar fazer um jogo. Então, eu acabava fazendo essa mescla que eventualmente até faço hoje, que é para o cliente a gente tem um cronograma, um waterfall, mas internamente a gente atua de vários formatos diferentes. Então, acabou ficando um pouco dessa mescla nesse momento, justamente porque difícil o cliente ter uma pessoa que vai estar lá todos os dias na dele, ou então que fosse só nas plane, né? Já é difícil a gente conseguir uma reunião semanal com o cliente, imagina quase que numa rotina, né? E tu acha que para o time, eles conseguem aceitar essas mudanças de forma facilitada ou acaba tendo uma certa repreensão deles? Eu te diria que assim, aí a gente entra no mérito pessoa, né? Cada um. Tem muitas pessoas que né, até são resistentes, vamos dizer assim, mas eu acho que talvez até um pouco mais de perfil, tá? Eu acho que assim, o perfil da pessoa, ou o perfil que eu digo Às vezes até uma questão mais geracional, talvez.
Assim, o que eu queria dizer é, assim, o perfil da entrega, às vezes, é mais fácil ou mais difícil entrar nesse formato, né? Então, assim, tem principalmente desenvolvimento, né? Desenvolvedores daí, no caso, programadores, né? A gente tá falando, é um pouco mais resistente, porque, dificilmente eu trabalhei com programadores que tenham essa desenvoltura de, tipo, falar, pegar junto, não sei o que. Normalmente eles gostam de, cara, beleza, é isso que eu tenho que fazer, então tá aqui. São bem metódicos, né? Metódicos, enfim. Então tem esse processo. E às vezes funciona super bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que dependendo do perfil da entrega é um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que é um pouco mais pessoal mesmo, essa transição. Eu acho que, na verdade, é geral, assim, é um pouco difícil para todo mundo, né? Para fazer uma transição mesmo de uma para outra, né? E leva um tempo também, né? Muito Naturalmente. Eu fiquei... A gente começou o trabalho e eu saí da empresa, acho que 1 ano e meio depois, e ainda não estava... Tava um pouquinho longe ainda de ser 100%, né? E na prática ali diária dessa tentativa de transição, quais que eram teus principais desafios no dia a dia, assim? Não, no dia a dia, internamente, era muito mais fácil. Agora, o pior era fazer a transição entre o que eu combinava com o cliente do que a gente tinha que fazer internamente. Esse foi o mais difícil. Bem mais difícil, porque tem um cliente que queria ver tudo no final. Que eu estava falando, eu quero ver tudo no final, não quero. Não, mas eu não tenho como ficar vendo isso toda semana. Não, e essa questão de ter que ter ali alguém representando o cliente mais presente, eu acho que é uma das principais desvantagens, se é que podemos dizer assim, da metodologia ágil, né? Porque às vezes é tudo que a empresa não quer. Exatamente, eu quero ver pronto. Mas aí o desafio mas como é que a gente sabe que a gente fez a sprint corretamente se o cliente não estava junto dizendo, mas aí o Scrum Master, o Product Owner da empresa nossa aqui aprovou. Tudo bem, mas a garantia a gente não vai ter, a gente só vai ter do cliente, só é o cliente que manda. Então, tipo, tu faz um processo interno, mas que ele acaba sendo um pouco inseguro, né? Porque a gente entendeu que tá tudo certo, mas depois o cliente vai ver, então... Eu acho que vai variar também, me corrija se eu estiver errada, de acordo com o nível de maturidade que esse cliente tá no que diz respeito à qualidade de software mesmo, né? Porque um cliente que já vai ter uma maturidade mais elevada, ele vai ter essa percepção de que, ok, é mais trabalhoso, mas é mais vantajoso estar ali presente acompanhando. Também, com certeza. Mas aí isso não quer dizer que tu precisa trabalhar só com o Scrum para acontecer, né? Tu pode trabalhar com qualquer metodologia para que o cliente entre no processo junto, vai facilitar bastante. Não importa a metodologia nesse ponto. Então, muito varia do cliente e aí eu tenho esse ponto de que varia muito da venda. Então, assim, se a gente tem uma venda, entre aspas, né, casada com um time 100% alocado num projeto que não, tipo, às vezes pode até ter um escopo, mas não é o escopo desejado ou idealizado ainda 100%, então tu consegue flexibilizar muito melhor. Mas no momento que tu vende, recebe às vezes uma especificação do cliente, já com tudo mastigado, tu devolve com o que tu precisa preencher de tecnologia, quantidade disso, daquilo, estimativas, valores. É mais difícil tu ter esse jogo de cintura, porque eventualmente a empresa vai perder, provavelmente vai acabar perdendo mais dinheiro e perdendo mais tempo tentando fazer um formato diferente se a venda ou se o cliente não está engajado, né? E se transforma também em um papel do gerente de projetos, tentar manejar e puxar o cliente mais para perto desse projeto. Aí vai depender muito do que eu já presenciei algumas vezes, da confiança do cliente com a empresa, não com o gerente, mas com a empresa. Não, daqui a pouco um cliente que já está há 5 anos fazendo e refazendo aplicações, enfim, o que for, eventualmente olha, nós estamos passando por um processo aqui, vamos fazer esse próximo projeto nesse formato, vamos, beleza. Então tu já tem uma pré-confiança do cliente. Agora, quando tu não tem, aí cabe ao gerente levar essa confiança, então fica mais difícil mesmo, né? E aí, puxando um pouquinho agora para nossa alçada, queria ver contigo, Gilberto. A Testing Company ela é uma empresa que a base dela foi fundada sobre a qualidade de software, né? E não tem como a gente falar de qualidade sem falar em defeitos.
Qual é o processo mais fácil para se encontrar um defeito? Tu acha que é junto da metodologia ágil, junto da metodologia cascata, depende? E não só encontrar eles, mas também esse processo de correção, sim. né? Com certeza, na metodologia ágil, tu consegue ter pontos mais específicos do que tu vai testar. Então, tu vai direto ao ponto, vamos dizer assim. Se tu vai numa cascata e vai deixar para fazer tudo no final, tu tem que fazer tudo minuciosamente, né, do início ao fim. Então, assim, no meu ponto de vista, da parte técnica do pessoal, principalmente quem está testando e quem está corrigindo, é muito mais prático quando a gente tem pequenas entregas. Aí depende de metodologia, mas temos pequenas entregas, seja como for. Não, vamos fazer uma página e entregar para testar. Beleza, então tá aqui a página, testa, corrige mais rapidamente. Então, assim, acho que para a parte de testes, até porventura, é mais fácil de tu automatizar esses testes. Então, tu já passou por aqueles testes, deu tudo certo, está aprovado, automatiza aquele teste enquanto o pessoal está desenvolvendo o restante, porque depois, quando tu for testar novamente, aquilo lá, tu vai apertar um botão e vai testar. Retestar, né, no caso, para ver se o que tu implementou de novo não deu validar, problema. né? Exatamente. Tu vai testar coisas novas, mas o que tu já fez pode bugar ali, né? Então, eu vou subir a página 2, vamos supor, e a página 1 ficou com algum problema que não tinha antes. Pode acontecer. Então, realmente a parte de testes, assim, ela é muito mais controlada, no meu ponto de vista, quando a gente tem essas pequenas entregas e menos suscetível a erros, não digo a erros, mas percepções do cliente ou seja de quem for depois, posteriormente, porque tu consegue dar mais atenção naquilo ali, né? Mas ela, de certa forma, também necessita dessa automação para sempre ir retestando aquilo, né? Isso, mas Porque a aí... gente não vai voltar para trás para testar o que já foi feito nas sprints anteriores, né? Exatamente. Mas a gente precisa garantir que o que foi colocado não afetou aquilo que já Sim, exato. já estava ok. As coisas vão se comunicar ali de alguma forma, seja direto ou indiretamente, então pode acontecer algum desvio, né? E aí, comentando um pouquinho ali sobre as ferramentas, né? Hoje em dia a gente tem várias ferramentas, vários frameworks. Tem alguma ferramenta ou tecnologia que tu recomenda, tanto para o uso, seja do cascata ou do ágil? Eu digo assim, quanto menos ferramenta, melhor. Quanto mais centralização das coisas eu conseguir colocar, melhor. Então, no processo dia a dia, já usei algumas vezes, mas eu vou criar uma inimizade com muitas pessoas aqui, mas eu já usei bastante a questão do próprio Trello, mas pessoalmente eu não gosto do Trello. Polêmica. Eu não gosto do Trello. Sabe que desde tempos remotos, Um abraço ali, pessoal do Trello que tá nos ouvindo aí agora eu nesse nunca momento. consegui gostar do Trello. Nunca consegui gostar. É que assim, ó, eu sou bem... Eu sou bem objetivo, né? Então, assim, eu sou objetivo. E aí eu olho o Trello, me dá uma agonia. Eu não sei, eu acho que tem coisas ali... Faz tempo que eu não uso, então não sei se não mudou, tá? Então, assim, tu joga um print ali, aquele print fica lá no meio, aí as coisas não parecem organizadas, um cartão do tamanho do outro, assim... Então, assim, pessoalmente eu não gosto. Claro que ele tem aquele processo ali legal, né? Que é o próprio do Kanban, enfim. Mas, pessoalmente, eu não gosto do Trello. Claro que ele tem N integrações, enfim, eu nunca me aprofundei tanto também, mas é uma questão Mas tem pessoal. outras ferramentas que tem também Tem, esse quadro, tem né? Dizer, muitas. vocês usam o quê? Gira? Azure? O próprio Gira, a gente acaba não... Eu já usei com clientes, porque era obrigatório o cliente nos integrar lá dentro, já usei o Gira. Eu acredito que o Gira ele funciona muito bem para esse cenário, né? De quando a gente está fazendo aplicações que vai ter documentação, né? Porque tem várias coisas integradas ali de documentação técnicas, né? Então, acho que ele funciona super bem. Eu uso há muitos anos mesmo, deve ter uns 10, eu acho, anos, tá? No mínimo. O Active Collab, tá? É uma ferramenta que eu gosto muito, assim, porque ele une várias coisas, né? E ele tem esse formato também do próprio, por colunas, né? Gera, entre outras coisas, eu uso o Active Collab. Na base a gente também tem um paralelo ali que se usa o ClickUp ali também, que tá nessa vibe também do Active Collab, mas ele tem um diferencial que tem as questões de documentações um pouco mais apurada. O Active Collab não tem, né? Uma documentação assim, é muito mais agregado daí. Então, tu vai gerar tua documentação e vai agregar na tarefa lá, vamos supor. Recomendo o Agile Docs, então. Então, pode ser, né? Fica a dica aí.
E, claro, assim, mas assim, de ferramental, basicamente, óbvio, né? A questão de cronogramas, né? Cronograma não fugir. Hoje, né? Eu não uso mais o Microsoft, né? Eu uso bastante um Instagant, igual um Smartsheet, se alguém não conhecer o Instagant, mas eles são similares ali, para cronograma, né? Para fazer o nosso waterfall lá, ou seja, as sprints também não tem problema, dá para fazer do jeito que quiser ali, né? Agora tem até no Miro, né? Tem no Figma também tem. Hoje em dia o que não faz, Tem. que ele tem esses monday.com, tu abre o YouTube, é 50 anúncios, né? De O Monday, Ferramenta é o que não falta ferramenta hoje, não né? falta, nenhuma bate o Agile Docs. Sim, assim, ó, na verdade, para gerenciamento, eu te diria assim que eu até hoje eu nunca usei uma que me atende 100%. 100% não vai ter. Sempre tem algo que eu faria diferente, ou que sentir necessidade, eu vou ter que fazer de outra forma, ou daqui a pouco eu vou, sei lá, daqui a pouco eu tenho que usar um Excel para fazer alguma coisinha que faltou ali, né, ou um Docs, enfim. Mas assim, E também tem a 100% é questão de que, difícil. às vezes, uma ferramenta, ela é muito específica para a área técnica, né? Que nem o Azure, eu acho ele muito grande, ele tem muitas opções, só que se uma pessoa que não tem um conhecimento técnico quer buscar uma documentação ou até editar uma documentação, né? Ele tem aquela linguagem mais indentada, então é um pouco mais difícil, assim, realmente da pessoa conseguir utilizar, né? Eu já vejo o Gira, assim. O Gira ainda tá um pouco abaixo do Azure. Eu sou Então mais você do nem Azure. vai pra... Não, mas realmente tem umas que puxam para um lado, né, pende para outro. Mas às vezes o pessoal técnico gosta mais ainda porque já tá acostumado com aquela visualização, né? Vai depender também, eu não sou tão técnico, né? Mas também vai depender ali, por exemplo, vamos programar em .NET, sei lá. Então, tu usa uma família, digamos assim, de ferramental ali que tem a integração e facilita também nesse cenário, né? Então, por isso que eu digo assim, depende da necessidade, mas realmente, assim, para gestão, né? Que a princípio é o caso, mas para gestão, assim, é difícil ter uma 100%. Eu não peguei nenhuma, assim. Mas eu uso há bastante tempo o Colab, né? E já usei, entre outros, o Monday também, usei algum tempo ali, mas não me adaptei muito também, não gostei muito. Eu acho ele um pouco confuso. Ele Monday é eu nunca confuso. usei. Eu usei mais para experimentar ali projetos pequenos, mas não me adaptei também. Ele é um Ele pouquinho é muito confuso. bonito, assim, visualmente falando, né? Mas mesmo assim acaba se atrapalhando um pouco. Entra também aí o que eu comentei antes, assim, como eu tenho essa questão de ser mais objetivo, então quanto mais coisa eu ver ali pra mim, ali melhor, assim, não precisa, Eu não curto isso precisa aí ter também. não precisa ter tanta corzinha, não sei o que, só precisa estar organizado ali e teu, né? Não, eu curto as corzinhas. Mas o que eu não gosto é ter uma ferramenta para cada coisa e uma coisa tá aqui, outra Isso. coisa ali. Eu gosto de botar tudo no mesmo, visualizar tudo junto, facilita nas deles, facilita na integração do time. Até porque às vezes ter muita ferramenta pode gerar também muito retrabalho, né? Em uma ferramenta tá uma coisa, e daí esse mesmo dado tá em outra ferramenta, aí atualizou em uma, tem que atualizar em outra, porque senão uma já fica desatualizada. Exato. Então, por isso que é um pouco difícil, dependendo da atuação que teremos ali nos projetos, ou na equipe, ou na empresa, é difícil ter uma ferramenta que vai atender tudo. Sempre vai ter que ter alguma paralela ali para ajudar, mas, assim... A gente tenta reduzir o máximo. reduzir ao máximo, essa que é a questão, assim, né? Porque se tu dissipa muita informação, dá muito retrabalho, né? Mas já que a Keila, né, puxou aqui a brasa para o nosso assado, da qualidade de software e tal, eu sempre gosto de perguntar sobre a questão de integração contínua, né, e entrega contínua, que é o famoso CI/CD. Porque eu acho que tá muito em alta, né, já faz um tempo, se fala bastante sobre isso, se aplica bastante isso. E eu queria te perguntar como essa prática, na tua visão, assim, né, se encaixa nas metodologias ágeis, né, como acontece, como isso é aplicado no dia a dia, e o que vai mudar nos projetos cascata. Muda alguma coisa ou não? Tem como essa entrega contínua no método cascata? Falando do ágil ali, né, obviamente faz todo sentido, né, porque justamente por conta de tu ter que validar quase que todos os dias, né, sem essa interface aí fica difícil, né, eu diria que no cascata funciona, tá? Por quê? Porque, pelo menos eu, né, o que a gente faz assim, né, o que eu faço de trabalho para que ele funcione, né, para que tu tenha, por exemplo, entregas
mesmo que no Cascata tu tenha entregas que tu consiga validar e que tu tenha uma rotina de atualização, né? Ele vai funcionar desde que tu faça um planejamento daquelas entregas. Então, a quebra que eu faço hoje em relação à expectativa de projetos, ela é um pouco diferente do que a quebra que se faz no Scrum, porque no Scrum tu vai fazer a quebra em cima dos entregáveis práticos para o cliente testar, mas como eventualmente no Cascata o cliente ainda não está inserido, tu pode fazer um pouco diferente. Então eu acho que ele funciona justamente porque tu consegue fazer, mesmo que não no formato de Scrum, tu consegue internamente quebrar o projeto em etapas onde tu consiga ter validações, assim como o desenvolvimento, né? Então o desenvolvedor vai fazer as features, vai fazer a branch X, a branch Y, não sei o quê, e aí tu consegue, mesmo que não tudo pronto, fazer a mescla dessas informações. Então eu não vejo muita não dificuldade, mas assim, não dá para usar, né? Eu só acho que eu não diria, tá? Mas tem uma organização ali para se fazer, né? E pensando agora, né, a gente comentou bastante dessas duas, pensando agora para um futuro, né, às vezes até um futuro próximo, qual que são essas tendências futuras? Pode ser que alguma delas caia em desuso, dentro até das metodologias ágeis, né, como a gente tem várias até que a gente quase nem se fala já hoje em dia, né? Qual que é essa tendência? Na minha visão, tá, a gente tá indo para um cenário... Cascata. Na verdade a gente tá indo num cenário onde tem muita coisa acontecendo por conta da IA, né? Então, assim, eu não diria que hoje nós vamos, ou pelo menos não a um curto prazo, nem médio, talvez, perder, né, ou diminuir pessoas por conta da IA, né? Pelo menos não no momento. Mas eu acho que a tendência, no meu ponto de vista, é nós termos as questões mais básicas, que eu diria assim, de comportamentos vinculados com o apoio da IA e o refino das pessoas. Então eu imagino que nós vamos caminhar muito de braços na questão da inteligência artificial, e as pessoas vão acabar sendo o refino, porque assim, não vai evitar de ter pessoas, né? Não tem como. Principalmente o cliente, né? Como é que tu vai tirar um papel de um gerente que vai fazer a interface com o cliente? Como é que um robô não vai ver a cara da pessoa? Então eu acho que assim, a metodologia, ela vai, no meu ponto de vista, ela pode se transformar num cenário onde a gente vai ter essas ferramentais de artificiais ali apoiando, e as pessoas mais num cenário de refinos, né? E que podem variar daí nesse cenário o formato, como que a gente vai fazer, né? Então, mas não vai ser mais sprint, nós vamos fazer o quê? Não, então, vai ser uma sprint só para IA, e depois a próxima vai ser só para refino, sabe? Então, acho que pode mudar nesse cenário, né? Mas, assim, posso estar enganado, e talvez até esteja enganado, mas, assim, eu acho difícil mudar ainda algo da empresa, assim, né? As empresas acabam fazendo uma mescla de situações, uma mescla de metodologia, uma mescla de processo, e cada empresa vai ter a sua base ali, né? A minha base é ágil, então, obviamente, nós vamos fazer uma organização ágil, mas Incluindo a IA. Incluindo a IA, incluindo a integração contínua que a gente vinha falando, enfim, ou até mesmo a automação, né? É muito comum já há muito tempo. Então, assim, não acho que vai ter uma quebra de paradigma, mas eu acho que vai continuar tendo essa transformação e inclusão de outras, não só tecnologias, mas outros formatos, né, de atuação. E vai ter essa adequação, né? Exato. Gente, desculpa se estraga prazeres, a conversa tá maravilhosa, rendeu muito, inclusive, e por isso a gente precisa se encaminhar pro final. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Puxando um gancho lá do começo. Diga. Cadê a nossa votação? Verdade! Tenha a bondade, então. O meu lado é para metodologia ágil. Pô, então somos duas. Gilberto? Não, assim, eu não vou ficar em cima do muro, mas vou ficar em cima do muro ao mesmo tempo, tá? Eu realmente curto a questão da cascata pela visão
do todo. Tá? Então, assim, eu acho difícil a gente ter uma visão do todo no ágil. Mas o processo, a execução do ágil... Detesto ter que concordar, mas concordo contigo. Mas, de qualquer forma, 2-1, né? Ganhou. Sim, não. Gilberto, muito obrigada, tá? Te agradeço imensamente pela tua presença aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas falando sobre isso, porque assunto não falta. Mas, então, para finalizar, conta pra gente onde a gente te encontra na internet, né? Teus meios de comunicação, quem quiser entrar em contato contigo. E também se tem algum material que tu indica de leitura, um vídeo, um documentário, o documento do Manifesto Ágil de 1900 e... Putz, não vou Manifesto lembrar. Ágil é de 2001. 2001, isso. Mas olha aqui, ó. Última informação do programa de hoje. Curiosamente, o Scrum já estava em desenvolvimento desde a década de 1990. Tá? Fica com essa daí. Já tinha o pensamento de agilidade. Só faltava a prática. Aí alguém foi lá e lançou o Manifesto Ágil. Bom, estamos no mundo da internet, então assim, eu sou bastante adepto à pesquisa, né, minha gente? Vai pesquisar, claro que tem as questões confiáveis e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo eu também curto bastante questões de cursos rápidos, vamos dizer assim. Então, se realmente é algo que a pessoa quer fazer da vida, enfim, ou se interessa, né? Existem algumas empresas aí, especialmente aqui pro nosso lado aqui do Sul, né? Eu, pessoalmente, fiz um curso na PMTech, achei fantástico. Ele ainda era... Curso de gestão, de gerenciamento de projetos legal, lá. Legal. Mas era um pouquinho antes daí, então era cascata 100%, mas agora eles já estão com o Scrum e tudo mais. Exatamente. Pode explicar, né? Tem a Wildtech, na verdade, também tem bastantes... Às vezes não é nem só cursos, às vezes é só umas palestras rápidas, enfim, cursos de uma noite, assim, sobre temas específicos, né? Então, assim, às vezes a pessoa está recém começando ou recém foi promovida. Mas o que eu faço com isso aqui? Então, ali tem algumas coisas legais. O próprio blog da Testing tem bastante material também sobre metodologia ágil, cascata, Kanban, Scrum, fica a dica aí. E o próprio podcast aqui, né? Que agora a gente fez, o pessoal pode assistir. Exato. Tem uma gama de assuntos Pega aqui. o bloquinho, vai anotando. E onde a gente te encontra? Sim. Basicamente é LinkedIn, né? Tem o meu... Como é que é o nome do LinkedIn? Eu não vou me lembrar o ele agora, mas é Gilberto Henriques da Conceição Júnior. Baita de um nome. Ninguém vai lembrar, mas tudo bem. Mas, novamente, obrigado, Gilberto, pela tua presença hoje. Foi um papo muito legal e, novamente, obrigado por ter participado. Não, legal. Agradeço vocês também aí pela confiança. Obrigadão. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. E aí, gostou do episódio? O podcast é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos de mercado, como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia, entre outros. Confira os links na descrição deste episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.